Olá, queridas e queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Na apostila de teoria, vocês podem encontrar esse tópico na página 26. O que eu falo para vocês? A solubilidade dos compostos orgânicos depende da estrutura da molécula, da polaridade e dos tipos de interação que essas podem realizar com o solvente. Esses três fatores estão intimamente ligados e não podem ser tratados de forma isolada. A polaridade de uma molécula é alterada em função da sua estrutura. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte: C2H6O. Isso pode ser etanol e pode ser metoximetano. Essa molécula possui ligação H-FON, então ela pode realizar ligações de hidrogênio, que são bem mais fortes que no caso da outra molécula, que é polar, mas não possui ligação H-FON, então ela vai realizar dipolo-dipolo. Então, por ser essa molécula mais polar, ela vai ser muito mais solúvel em solventes polares do que a outra. Vamos agora trabalhar o resto aqui, olha só. Assim como a polaridade é que define a solubilidade nos solventes. Então, a polaridade de uma molécula é alterada pela estrutura, e é ela que vai definir a solubilidade no solvente. De uma forma geral, e agora eu vou destacar aqui para vocês, de uma forma geral, fica valendo isso aqui. Olha só, isso é muito importante. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, moléculas polares se dissolvem em solventes polares. Moléculas apolares se dissolvem em solventes apolares. Vamos agora observar os exemplos dessas tabelas que são apresentadas aqui. Aqui eu coloco a substância e aqui a solubilidade em água das substâncias são apresentadas. Lembrando que a água é um solvente polar. Então, o propano é hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. Olha a solubilidade, 75 miligramas por litro. Miligramas. Quando nós vamos para o metoxetano, que é um solvente levemente polar, observe, já aumenta para 50 gramas por litro. E quando eu vou para o propanol, que é um solvente já com uma polaridade elevada, ele é o quê? Miscível. O que é miscível? Duas substâncias são miscíveis, significa que elas são solúveis uma na outra em quaisquer quantidades. Uma gota para 1 litro, meio litro para meio litro, ou seja, a solubilidade sempre vai ser infinita. Isso é o conceito de miscibilidade. Eu coloco mais um detalhe aqui para vocês, que é o seguinte, esse asterisco. Aqui, olha, deixa eu botar aqui, asterisco e asterisco. Estão vendo o asterisco? Olha só. E o que quer dizer isso? Realiza ligações de hidrogênio com a água. Poxa, o propanol é fácil de entender por que ele realiza ligações de hidrogênio com a água. Vou fazer isso, vou colocar a molécula da água aqui, e olha aqui, ligações de hidrogênio. E vocês vão dizer, poxa, interessante. Repare que aqui tem ligação H-FON e aqui tem H-FON. Mas quando eu falo em metoxetano, no caso do metoxetano, está aqui, não tem ligação H-FON. Então, essas moléculas aqui, elas vão realizar entre elas dipolo-dipolo. Mas quando eu coloco uma molécula de água, olha para cá, vou desenhar água aqui em verde, aqui pode haver a formação
de ligações de hidrogênio. Então, nesse caso, a solubilidade do metoxetano em água, ela se dá pelas ligações de hidrogênio que a água pode fazer com ele. Bom, mas são poucas. Por quê? Porque esse solvente aqui é de baixíssima polaridade, tanto é que a solubilidade é 50 gramas por litro, não são miscíveis. A próxima tabela. Na tabela anterior, eu busquei a solubilidade em água, um solvente polar para algumas substâncias. Agora, vamos verificar a solubilidade em hexano, um solvente apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. E aqui eu vou pegar água e benzeno. A água é polar. Hexano é apolar. A solubilidade é muito pequena, 13 miligramas por litro. Já quando eu pego o benzeno num solvente apolar, ambos são apolares, observe aqui, apolar, observe aqui, apolar. O que resulta? Miscibilidade, ou seja, é completamente solúvel. Vamos falar agora sobre o tamanho da cadeia carbônica. Lembrando que se nós pensarmos exclusivamente na cadeia carbônica, a cadeia carbônica, se tiver somente os elementos carbono e hidrogênio, é como se fosse um hidrocarboneto, somente a cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica é apolar. Quando eu me refiro aqui nessa tabela a um álcool, repare que no álcool, ROH, esta parte é apolar, está aqui. Esta parte aqui, ela é polar. Então, tratando-se de metanol que só tem um carbono, é miscível. Etanol, 2 carbonos, miscível. Propanol possui 3 carbonos, é miscível. Agora, observe que uma hidroxila em relação a 4 carbonos já não confere tanta polaridade assim como um todo na molécula, e a solubilidade cai para 8 gramas por mililitro. Aqui no pentanol, a solubilidade cai para 2 gramas por mililitro, 2,2 gramas. E aqui a solubilidade cai para 0,59 gramas por mililitro. Bem, isso aí demonstra o quê? À medida que a cadeia carbônica diminui, então, cadeia carbônica diminui, a solubilidade ela aumenta. Então, aqui a cadeia carbônica, vou escrever aqui para você, diminui. E aqui, a solubilidade aumenta. Olha a explicação disso aqui. É o que eu acabei de falar ali em cima. Observe, isto aqui é a parte apolar. Isto aqui é a parte polar. A parte apolar, ela é insolúvel em água porque a água é polar, então ela é chamada de hidrofóbica. A parte polar é o que faz aumentar a solubilidade em água, então ela é hidrofílica. Substâncias que apresentam solubilidade tanto em água quanto em
solventes apolares são substâncias anfifílicas. Então, por exemplo, o etanol, ele é solúvel na água, que é polar, e ele é solúvel na gasolina. Vou botar aqui representado, é uma mistura de hidrocarbonetos, vou botar o principal componente, C8H18, que é a polar. Por quê? Porque ele tem um bom equilíbrio entre a parte polar e a parte apolar. Por isso que ele é solúvel nos dois. A substância hidrofóbica, ou seja, a substância apolar, ela normalmente é chamada de lipossolúvel. O que quer dizer isso? Ela é solúvel em gorduras, porque as gorduras são apolares. Vale a pena a leitura desse texto aqui, que foi o que eu expliquei agora para vocês. E vamos para a próxima tabela. Observe aqui que interessante. Metóxi-etano. Metóxi. Vamos para a próxima página. Deixei aqui esse retângulo para vocês lerem. Vamos continuar aqui. Observar a solubilidade de alguns éteres. Lembrando que éter é ROR. Em um solvente polar, que é a água. Metóxi-etano. Vamos colocar o número de carbonos em cada um. Metano, 2 carbonos. Metóxi-etano, 3. Etoxi-etano, 4. Um etoxipropano, 5. Um propóxipropano, 6 carbonos. Isso aqui é o número de carbonos, número total de carbonos em cada molécula. Então, aqui, C2H6O, C3H8O, C4H10O, C5H12O e C6H14O. Observem que, à medida que o número de carbonos na cadeia aumenta, a solubilidade vai deixando de ser um pouco elevada para muito pequena. Ela caiu de 328 para 2,5. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei uma interrogação. Porque o dado que eu achei aí não era compatível, então eu não preferi deixar em branco, porque eu não sabia se estava certo ou estava errado e não encontrei outros dados. Descendo aqui nessa tabela, ela é muito interessante, porque alguns alunos perguntam o seguinte: poxa, como é que eu vou saber então até que ponto a cadeia carbônica vai impedir a solubilidade ou permitir a solubilidade? Qual a relação? Na realidade, não existe uma relação estabelecida, que existe uma comparação aqui. Então eu vou mostrar para vocês, no caso aqui, haletos de alquila. Deixa eu dar um zoom aqui para escrever. Haletos ou halogenetos de alquila. Eu estou falando de substâncias do tipo RX, onde esse X pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. E essa cadeia carbônica, ela vai de 1 carbono até 4 carbonos, ou seja, ela pode ir aumentando. Então, nós temos que analisar 2 aspectos. O primeiro, com relação a essas espécies, eletronegatividade. A do flúor é maior que a do cloro, que é maior que a do bromo, que é maior que a do iodo. Então, é claro que isso aqui tem tudo a ver com a polaridade. Flúor é mais eletronegativo, vai deixar a molécula mais polar que o cloro, que vai deixar a molécula mais polar que o bromo, que vai deixar a molécula mais polar
que o iodo. A cadeia carbônica, à medida que ela aumenta, isso aqui tem a ver com, vou até escrever aqui, ó, a polaridade. Olha o A aqui. Ou seja, o aumento da cadeia carbônica diminui a polaridade. Então, à medida que a substância possui mais carbonos, a sua apolaridade é maior, ou seja, a polaridade é menor. Vamos analisar essa tabela aqui. Primeiramente, eu vou analisar uma mesma coluna. Então, vamos lá. Vou analisar a coluna, vou destacar aqui para vocês, vou analisar esta coluna aqui, olha, a coluna do flúor. Quando nós analisamos essa coluna, observem que sempre aqui é o flúor. O que é que está mudando? O tamanho da cadeia. Metano, etano, propano e butano. Com metano é muito solúvel. Com etano ele é solúvel. Com propano, que aumentou a cadeia, ele se tornou pouco solúvel. E aqui praticamente insolúvel. Observe que quando eu vou para, por exemplo, aqui, vamos lá, para o bromo, a mesma coisa se repete. Bromo, 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 bromo. Porém, à medida que a cadeia aumenta, com metano ele é pouco solúvel, com etano ele é pouco solúvel, com propano é pouco solúvel, e com bucano ele é praticamente o quê? Insolúvel. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos apagar tudo e vamos analisar uma mesma linha. Então, eu vou analisar esta linha aqui, olha. Todas as moléculas possuem metano, um carbono. Qual é o diferencial entre elas? O diferencial é apenas a presença do halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, observe que aqui, nesse caso, o flúor, por ser uma substância, um elemento mais eletronegativo, ele deixa a molécula muito polar. Então, a substância é muito solúvel. À medida que a solubilidade vai diminuindo, observe que o iodo ele é menos polar. Então, a molécula é pouco solúvel. Vou também fazer aqui contigo. Olha só. Nesse caso, nós já estamos falando do propano. Está aqui, ó. Todo mundo é propano. Observe que no caso do propano, independentemente de ser flúor, cloro, bromo ou iodo, tudo é pouco solúvel. O mais característico aqui é essa. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, todo mundo é etano. E o que altera aqui é o quê? Flúor, cloro, bromo e iodo. Repare, de solúvel, ele vai para pouco solúvel, pouco solúvel, pouco solúvel. Então, não existe uma relação exata. Depende de vários fatores. Então, o que a gente pode sintetizar aqui é o seguinte. O mais solúvel é o que tem cadeia pequena e átomo muito eletronegativo. Esse é o mais solúvel. Mais solúvel. Agora, o menos solúvel é aquele que tem cadeia grande e átomo pouco eletronegativo. Então, esse aqui é o menos solúvel. Então, podemos dizer que a solubilidade aqui, ela está exatamente nessa diagonal. Ok?